tamanho do chapéu de mussu. Eita, diabo. Animal bonito, menino. Filmar ele aqui bem de pertinho, tio. Negada, Eita, vê mesmo aí, ó. abaixado. Olha aí, mano. Eita, Aí é menino. T-Rex, o pegador aí de mussu. Aí, mostra lá pros meninos lá, tio. Aqui é o tamanho aqui é pelo papo. Vamos mostrar tirando lá em cima. Bora lá pra cima, na caída aí do anzol. Bora subindo com ele. Vai filmando aí. Aí é T-Rex, menino. Tem pra ninguém não. Negada, pensa que é brincadeira, mano. Aí. Pegar a facola aqui, tio, pra tirar o anzol. Ah, tem que a faca. Aquela aqui é a areia dele. Segura ele aí, ó. Eu pego aqui no meio dele.